Então, bom dia. Hoje é dia 13 de agosto e nós lemos do meu livro velho até a página 188. Vamos começar a quarta, quarto parágrafo. E aí a gente está lendo sobre a constituição histérica, né? E o Livegood, aqui nesse livro, ele faz essa relação entre a consciência diurna e a consciência noturna. A gente viu que todos nós nascemos com uma constituição, a constituição histérica é uma delas, né? E ele faz essa relação, para fazer essa compreensão da constituição histérica, ele faz essa relação entre a consciência diurna e a noturna, e ele faz lembram que ele faz aquela lemniscata, com o self solar no meio, e acima os planetas suprassolares e abaixo os infrassolares. E é nessa relação que ele diz que essa constituição histérica pode ficar fragilizada, principalmente ao acordar, né? Quando é como se a pele não contivesse as informações que vêm. Então fica tudo muito para fora, né? E fica ele fala que a esfera do meio fica ameaçada por alterações conscientes. E a gente também viu da última vez, né, como essas informações que entram pelo neurosensorial e as informações que vêm, esse desejo que vem a partir do sistema metabólico motor, ele precisa ser atenuado no centro. Então, é nessa relação entre nervo e centro, e sangue, desculpe, que vem essa atenuação, né? Para que a gente possa ter uma consciência, entre aspas, normal, né? Cris, me corrige se você, né? Essa consciência diurna normal, que eu possa conter toda aquela memória que vem, vamos dizer, do mundo espiritual, né? Conter isso, né? E ter uma vivências normais dentro de uma consciência de vigília normal. Que mais que ele fala? E ele faz essa relação também desses planetas suprassolares com o sono, né? Do sono tranquilo, que tem a ver mais com essa relação na esfera de Marte, depois esse sono com sonho, né? De Júpiter e a alma da razão e da índole, e esses movimentos de transe que ele fala, e que tudo isso tem a ver com a movimentação ocular também, ele faz essa relação na esfera de Saturno, na alma da consciência, né? E isso, quando você volta, né, você entra em contato com o seu corpo astral, com o seu corpo etérico e com o seu corpo físico. E aí tem que ser atenuado, senão você entra em choque. E daí a gente entra nessa constituição histérica, pelo menos é dessa forma que eu entendo. E quem faz essa proteção que ele fala é o pequeno guardião do limiar, né? É ele que vai fazer que traz essa proteção para que a gente possa ter esse equilíbrio aqui na Terra, né? Não sei, acho que é mais ou menos isso. Cris, quer colocar mais alguma coisa? Só É, para, desculpa, só para quem tem o livro novo, que nós vamos começar a página 197, o primeiro parágrafo. vocês não querem. Ele fala das mudanças de consciência, né? Dos desmaios, né? Como característica. Ele vai dando aí algumas dicas de como a constituição histérica vai se manifestando quando ela está em desequilíbrio, né? Continuamos? Tudo bem? A segunda camada, todo mundo se encontrou?
Você quer ler? Você quer ler, Ana Rita, ou eu leio? Pode ler, Helena. Você melhorou? Nem te Tô perguntei. ótima, já tô ótima. Ah, graças a Deus. Ah, então Obrigada. tá bom. A segunda camada inclui a atividade do corpo etérico na esfera mercurial. A contraimagem da alma intelectual afetiva que se desenvolve na esfera de Júpiter. Então, se a gente pensar, para facilitar, a gente pode pensar nos espelhamentos, né? Porque o segundo setênio, onde se desenvolve o corpo etérico, vamos dizer assim, o corpo etérico aparece para o mundo, ele está espelhando a alma da razão e da índole, dos 28 aos 35 anos. Então, fica mais fácil a gente ir fazendo as nossas analogias por aí. Então, a segunda camada inclui a atividade do corpo etérico na esfera mercurial, a contraimagem da alma intelectual afetiva se desenvolve na esfera de Júpiter. O corpo etérico sempre se manifesta por meio de imagens, imagens mentais na alma intelectual e imagens orgânicas no corpo etérico dos órgãos. Aqui, o chamado esquema corporal, nossa própria imagem, que é inconsciente dentro de nós, está em ação. Neste domínio, a emoção sempre participa de fora da esfera astral. A vivência dos órgãos é transformada na linguagem dos órgãos sensoriais internos. O sentido do tato, o sentido da vida, o sentido do movimento e o do equilíbrio, enquanto o olfato e o paladar também estão frequentemente envolvidos. Isso significa que a constituição histérica sempre desperta todo tipo de experiência orgânica. Entorpecimentos, por exemplo, da laringe ou dos dedos ou da mão e assim por diante. Ou supersensibilidade em certas áreas. O sentido da vida produz experiências como náuseas, cólicas intestinais indefinidas ou sensações de desconforto em certas áreas do corpo. O sentido do movimento produz sentimentos de impotência ou, por outro lado, a incapacidade de suportar a fadiga. O sentido do equilíbrio produz sentimentos de instabilidade no andar ou ficar de pé. A atividade formativa de imagens ocorre na esfera de Mercúrio. Aqui a fantasia corre solta e vem a ser mentirosa, resultando da habilidade de sempre produzir uma boa história, oportuna para o momento. Todo vendedor precisa ter uma pequena tendência histérica. A terceira camada, finalmente, é a da reação instintiva ligada ao corpo físico. É a contraimagem da alma da consciência, na esfera de Saturno, onde o potencial da moral é desenvolvido. Em seu lugar, pode ocorrer o comportamento instintivo primário, fora da consciência comum. Isso ocorre na esfera lunar, na qual, entre outros, os órgãos reprodutivos têm seu papel. Quando o problema é antigo, distúrbios sexuais constantemente emergem sob forma de frigidez ou insensibilidade, bem como de uma hipersexualidade sempre insatisfeita, no nível animalesco, sem um componente anímico. Como as histerias mais severas sempre incluem a questão da sexualidade, o consenso comum é de que a histeria se relaciona com a sexualidade, especialmente com a sexualidade feminina. Para mostrar como essa visão é unilateral, discutiremos posteriormente um caso de histeria masculina. Tudo bem? Continuamos. Posso, Helena, pode levar assim até uma agressão física? A Porque histeria, nesse caso aí, porque está falando dessa consciência uma potência moral, assim, ligada ao corpo físico. Pode levar a isso? eu acredito que sim, porque assim, a gente está tá falando
bem pontualmente da histeria, mas a constituição não é só a histeria, né? Tem um monte de coisas, né? Então, eu fico pensando que o histérico colérico, né? O histérico melancólico, não sei. A gente precisa pensar a respeito disso, mas eu acho que é possível, sim, né? É tudo muito para fora, né? Muito bem. O processo terapêutico em casos de histeria deve ocorrer em vários níveis. O primeiro é o nível social. Os histéricos são certamente um problema social para o seu meio. No entanto, a histeria menos severa tem seu lado positivo. Então, tudo tem o positivo e o negativo, né, gente? A constituição histérica é apropriada às ocupações de cuidados, como é o caso das enfermeiras, das babás, dos acompanhantes de idosos e também em ocupações que lidam com o público, como no caso de recepcionistas. Em todas essas situações, o histérico pode ter uma influência benéfica por causa da sua sensibilidade. Os homens são especialmente bem-sucedidos em funções comerciais. É de suma importância tentar mudar de imediato as condições sociais do paciente histérico, de modo que a histeria possa atuar positivamente. Se essa tentativa for bem-sucedida, ficará evidente que a personalidade histérica é capaz de fazer grandes sacrifícios. O segundo nível é o nível da constituição geral, para o qual o tratamento medicinal deve ser convocado. Na medicina antroposófica, a organização do eu é tratada com medicamentos de origem mineral, especialmente metais, enquanto a organização astral é tratada com medicamentos de origem vegetal e o corpo etérico com medicamentos de origem animal. O organismo físico é tratado por meio de transplante humano. Dessa terapia de transplante, a transfusão de sangue é o exemplo mais conhecido. Isso é bem médico, né, gente? Isso eu não saberia dizer nada, mas é bem médico. Para a histeria, a terapêutica baseada em plantas é geralmente a preferida. Na maioria dos casos, usa-se briófilo em baixa dinamização. Como complemento, uma terapia orgânica específica deve ser administrada. Cada tipo de astralidade orgânica tem sua própria medicação de origem vegetal. Pode-se também escolher um mineral como base geral para a terapia medicamentosa. Trabalha-se então no corpo astral via a organização do eu. O antimônio stibium, em diversas dinamizações, é frequentemente usado nesses casos, uma vez que associa todas as qualidades dos planetas infrasolares, já que uma harmonização dessas qualidades é sempre necessária. A pessoa histérica escorrega. Ela tem uma pele oleosa, com mãos geralmente frias e secas, ou, por outro lado, mãos quentes e úmidas. Essa qualidade escorregadia pode ser tratada através da organização calórica, banhos terapêuticos, euritmia curativa e exercícios físicos são indicados. Um terceiro nível é a psicoterapia, mencionado aqui deliberadamente em terceiro lugar. O paciente histérico tentará sempre envolver o terapeuta em seu mundo regressivo e egocêntrico. E quando o terapeuta resiste, ele usa de todos os recursos para forçá-lo a participar do seu mundo. Por exemplo, mediante uma dramática tentativa de suicídio no meio da noite, porém com uma margem de segurança estabelecida. Rudolf Steiner, em seu curso de pedagogia curativa, chamou atenção para a incrível engenhosidade do corpo astral. Comparado a ele, o eu é apenas um bebê. A pessoa histérica tem sempre uma carta escondida na manga. Quando um sintoma não satisfaz seus desejos, outros estão de prontidão para continuar na tentativa.
Uma garota com o braço histericamente paralisado disse: quando meu braço melhorar, certamente terei enxaqueca. O que importa em psicoterapia é o fortalecimento de todas as funções do eu. E, em decorrência, o mesmo se dá com as funções da alma da sensação, da alma intelectual afetiva e da alma da consciência. Isso é conseguido, por exemplo, com exercícios de observação, encorajamento da alma da sensação, com auxílio da terapia artística. Despertando o interesse por novas áreas de conhecimento, mediante cursos ou leituras específicas, estaremos estimulando a alma do intelecto, enquanto tarefas no meio social propiciam o desenvolvimento da alma afetiva. O fortalecimento da alma da consciência é o mais difícil. Pode ser conseguido pelo desenvolvimento do juízo moral a respeito das próprias ações. Nessa etapa, pode-se perceber quanto esforço é necessário para que a pessoa histérica seja realmente honesta consigo mesma e com o meio em que vive. Eu acho que aí é a maior dificuldade, é o maior desafio, né? Porque ela tem artimanhas para se safar da situação, de situações, né? Nossas considerações das funções do eu podem ser ilustradas com um caso de histeria masculina. Foi em 1939, durante a mobilização para a Segunda Guerra Mundial. Um sargento militar foi admitido no hospital num severo estado de estupor histérico. Ele se deitou em posição fetal, polegar na boca, não falava, apenas emitia sons, feito um bebê. Era impossível estabelecer algum contato com ele. Após algum tempo, quando o contato se efetivou, essas circunstâncias de vida foram reveladas. O paciente era, de profissão, professor. Numa pequena cidade, tinha cerca de 30 anos de idade e era solteiro. Na cidade, era visto como um gênio incompreendido. Na verdade, ele era escultor, mas por não ser reconhecido, agora era professor, o que estava abaixo de sua posição espiritual como artista. Em seu tempo livre, ficava misteriosamente ocupado, trabalhando em uma grande escultura que ninguém nunca vira. Em numerosas conversas, muito disso foi relatado, e ficou claro que essa escultura nunca existira. Finalmente, ele admitiu que uma vez, em sua vida, tentara modelar um pequeno coelho. De repente, chamado ao serviço militar, todo seu mundo de ilusões desmoronou e ele se entregou a uma regressão infantil. Posteriormente, a terapia ajudou-o a encontrar uma real orientação de vida apoiada no eu. Encontrar uma orientação real de vida é sempre um desafio para a constituição histérica, e todo avanço representa um ganho real, a despeito do fato de o paciente histérico poder ser o desespero do psicoterapeuta. Uma observação final: tratamento psicoterapêutico analítico com paciente histérico é de pouca valia e frequentemente tem como resultado uma substituição de sintomas. Histeria é primariamente um fenômeno constitucional e, como tal, deve ser abordado. A histeria como um fenômeno do nosso tempo. Ao considerarmos a histeria, temos de saber distinguir, por exemplo, entre o corpo astral, que Rudolf Steiner também chamou de corpo das sensações, e a alma da sensação. Isso já foi mencionado antes. O corpo das sensações permite-nos ver a totalidade. A alma da sensação permite-nos vivenciar algo, por exemplo, a beleza e a satisfação. Pela manhã, quando acordamos, a alma da sensação junta-se ao corpo astral, fazendo uma conexão com as impressões mais recentes vindas do mundo externo. Essas mesmas forças anímicas, que durante a noite são renovadas na esfera de Marte, são dirigidas ao mundo externo via corpo das sensações, corpo astral,
durante o dia. E nesse mundo externo experimentam alegrias, sofrimentos, felicidade, tristeza, beleza e feiura. É a força venusiana do corpo astral que possibilita as impressões sensoriais e as oferece à alma da sensação. Sempre na complementariedade dos planetas. Lembra que a gente já estudou isso, né? Dos pares opostos lá atrás, aqui mesmo nesse livro. Então, é sempre na complementariedade dos planetas. Esse processo é prejudicado na constituição histérica, porque o corpo astral oferece impressões vindas de percepções orgânicas inconscientes para as quais a alma da sensação não está preparada. Tornar esse processo consciente e aprender de maneira gradual a manejar os processos orgânicos inconscientes por meio de um treinamento interior é, enfim, o único modo efetivo de curar o comportamento histérico e a submissão aos processos orgânicos inconscientes. A constituição por si está tão profundamente enraizada que só pode ser mudada parcialmente. A constituição histérica precisa aprender a enfrentar a si mesma a partir do centro e a experimentar as vantagens disso. Esses preceitos podem contribuir para uma biografia plena de significado, com oportunidades especiais. Como vimos, a histeria nos dá uma imagem da luta do nosso tempo, a luta pelo meio. No presente, o meio tenta escapar para baixo, na direção dos processos orgânicos. Podemos firmar-nos no meio dando um passo para fora, pela espiritualização da alma da sensação. Normalmente, ela é a portadora das impressões sensoriais e das vivências que as acompanham. Impressões sensoriais vermelho, rosa, percepções anímicas, agradável, bonito. Para preservar o meio, é necessário ir um passo além, intensificando a observação e começando a ver o arquétipo na observação da planta ou da pedra. Esse é o caminho fenomenológico de Goethe. Como uma terapia para o fenômeno contemporâneo da penetração profunda nas forças orgânicas inconscientes, as superfícies do mundo sensório têm de ser penetradas. E a realidade espiritual por trás dessas superfícies tem de ser vivenciada com consciência. Penetra-se, então, na esfera cósmica da alma da sensação, que é, de fato, o mundo do eu espiritual como uma esfera cósmica, a partir do qual, a cada noite, nos são dadas forças para viver conscientemente no mundo sensório individual por outro dia. A própria alma da sensação tem de ser transformada em self espiritual. Isso é resultado de um esforço do eu atuando na espiritualização da alma da sensação. A constituição histérica, por um lado, apresenta um enorme obstáculo a esse processo, porque a percepção anormal da esfera orgânica e do mundo astral exterior é confusa. Por outro lado, quando o eu é suficientemente forte, a constituição histérica, por sua abertura, propicia uma experiência intensa da realidade espiritual do mundo sensorial. A constituição histérica já vive nessa realidade, mas não pode interpretá-la. Tornar consciente o que já existe é um primeiro passo no caminho interior do desenvolvimento do self espiritual, por meio da capacidade imaginativa. Similarmente, as imagens alucinatórias da psicose, que saem da esfera mercurial do corpo etérico, podem ser transformadas em espírito vital. No caminho do desenvolvimento, o corpo etérico é transformado em alma intelectual afetiva,
e, em seguida, em espírito vital. Essas imagens têm a mesma qualidade dramática que imagens oníricas, mas devem ser dominadas e guiadas pelo eu. Isso lhes confere um caráter inspirativo que abre caminho ao espírito vital. As psicoses mais graves, finalmente, fixam-se na esfera instintiva do corpo físico. Essa característica é evidente também no estupor histérico, com sua regressão ao estágio infantil. O eu pode, eventualmente, transformar os instintos que nos foram dados pelas mais altas hierarquias em intuições individuais. Estas ocupam gradualmente o lugar da ação instintiva e assim concebem o homem-espírito num futuro distante. O mais importante nesse caminho de desenvolvimento humano é agarrar-se firmemente ao meio. O meio é o mundo rítmico da expiração e da inspiração, da contração e do relaxamento, do dia e da noite. Inspirando e expirando, o caminho do desenvolvimento prossegue, dando passos para o interior e o exterior, sempre buscando um equilíbrio. Tudo bem? Assim, só um comentário que o meio, ele precisa ser construído, ele não se faz. Não é porque vem do interno e vem do externo, ou vem do mundo espiritual com o terreno que a coisa acontece. Ela tem que ser feita. Por isso que precisa da nossa estarmos sempre alertas para isso, né? E nos casos, como ele diz aqui, procurar ajuda para conseguir construir esse equilíbrio. Sim, perfeito, perfeito. E agora vamos para o capítulo 17, fugas da realidade. Anorexia, comportamento psicopático e adicção. No capítulo 12, abordamos o fenômeno da fuga do eu do caminho encarnatório. Vamos mostrar agora 3 processos comuns de fuga da realidade que têm origem na rejeição inconsciente à maturidade terrena, que Rudolf Steiner chamou puberdade. A retirada de volta ao portal do nascimento e sua manifestação como anorexia nervosa. Fuga para um pseudo-maturidade, como na agressividade do comportamento psicopático ou em dificuldades educacionais extremas. Fuga para o êxtase, por meio do álcool, das drogas, que conduz à adicção. Uma escarnação que, em seu estágio final, resulta no esquecimento da encarnação na Terra, com toda a resistência que ela oferece. Todas as 3 formas conduzem eventualmente à autodestruição, pois são, em essência, aspectos de um niilismo espiritual, que perverte a cultura da alma da consciência. No desenvolvimento da alma da consciência, o bem deve ser praticado na confrontação com o mal. Como vemos, estamos lidando com síndromes tipicamente modernas. Aqueles que, por qualquer razão, têm de percorrer esses caminhos, considerem-se pioneiros na área das discussões avançadas sobre o desenvolvimento da alma da consciência. Pontos de Helena, vista. só uma pergunta. Essa denominação puberdade não é uma relação com a faixa etária da puberdade, é uma denominação que ele dá, Rudolf Steiner, para essas situações. Não, o que eu entendo é que tá relacionado à puberdade, ao aparecimento, principalmente na puberdade. Ah, entendi, agora entendi. Tá, é o surgimento de alguns sintomas, entendi, entendi. Obrigada. Pontos de vista gerais.
Nosso ponto de partida são as observações desenvolvidas por Rudolf Steiner em relação ao caminho de encarnação do homem, citadas no capítulo 9 e abordadas em suas palestras em Haia, por ocasião da fundação da Sociedade Antroposófica da Holanda, em 18 de novembro de 1923. Nessas palestras, Rudolf Steiner descreve o caminho do espírito humano entre duas encarnações, após a morte, quando as esferas planetárias são percorridas da Lua para Saturno e retornando de Saturno à esfera lunar. No tocante à passagem através das esferas planetárias, devemos observar os seguintes pontos. A entrada em cada esfera planetária subsequente representa uma extensão do eu humano, que entra em contato com uma nova qualidade, penetrando-o sempre mais profundamente. Cada expansão também significa uma posterior diluição do eu e uma rarefação da consciência do eu. Somente aquelas individualidades que na Terra têm estado em contato com concepções espirituais podem manter a consciência do eu após a morte. Outras passam por essas esferas em estado de adormecimento. A gente já viu isso lá, né, no Conhecimento dos Mundos Superiores. As esferas planetárias, muitas vezes consideradas como esferas concêntricas, não são, na realidade, espacialmente separadas umas das outras, mas interpenetradas. Cada esfera subsequente inclui as anteriores. É mais uma questão de princípios qualitativos distintos. O eu atinge a maturidade em certo momento para vivenciar esses princípios. No mundo espiritual, não há confronto com as qualidades planetárias, que são, na verdade, seres das altas hierarquias. Permanecemos dentro delas e vivenciamos suas atividades em nosso interior, assim como aqui na Terra experimentamos interiormente a alegria e a tristeza e sentimentos similares, e somos capazes de distingui-los em termos de qualidade. Quando, após a morte, vivemos por 3 dias no corpo etérico, que é portador das imagens minêmicas, e experimentamos essas imagens que nos rodeiam como painel da vida, retiramo-nos do corpo etérico. Tal qual o corpo físico, que em estado de abandono se dissolve gradualmente nos elementos terrestres, o corpo etérico, do mesmo modo, dissolve-se no mundo etérico ao seu redor. Apenas aquelas formas etéricas, pensamentos, sentimentos, impulsos da vontade, formadas por concepções materialistas abstratas, bem como sentimentos e impulsos estranhos ao mundo etérico cósmico, não se dissolvem. Assim como o plástico sintético é recusado pela Terra e não se decompõe, as configurações mentais estranhas ao cosmos são também recusadas. Elas ficam para trás, no mundo etérico, não digeridas. Entretanto, pensamentos, sentimentos e planos são, como mencionados antes, seres etérico-astrais criados pelo homem. Eles mantêm a conexão com seu Criador também após a morte. São seres elementais criados por nós, não dissolvidos, e nós o reencontramos na próxima vida. Eles ligam-se a nós como experiências perturbadoras. Representam um dos aspectos do sósia, como foi descrito no capítulo 8. Após o desprendimento do corpo etérico, o homem revive sua vida no mundo astral abaixo da lua. Ele experimenta o efeito que suas palavras e ações tiveram nos outros. Após esse período do cama louca, mais um profundo desprendimento da vida terrena começa,
com o descarte das habilidades específicas recebidas no início da encarnação, na descida à Terra. Mas já não somos exatamente os mesmos com relação ao que nos foi dado. Aqui a parábola do Senhor, que deu aos seus criados um talento para que trabalhasse durante sua ausência, é aplicável. Só o criado que devolve seu talento com juros aumentado pode encontrar a aprovação do Senhor. Nossas ações morais, sentimentos nobres e calorosos e pensamentos espirituais são os juros que devolvemos às altas hierarquias como fruto de nossos esforços terrenos. No caminho através das esferas da Lua, de Mercúrio e de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter e de Saturno, nós descartamos qualidades anímicas. Esse processo, no entanto, inicia-se já em vida. A partir do momento do nascimento, nós começamos a morrer. E na segunda metade da vida, esse processo de morte cresce. Na primeira metade da existência, predominam ainda os processos de vida, aqueles que recebemos durante a contração para encarnar. De início, eles atuam no corpo. Porém, devido aos processos de morte, nós descobrimos uma vida espiritual no desprendimento da Terra. Um ponto tem sido ressaltado, e nós vamos repeti-lo aqui enfaticamente. A passagem através das esferas não é um caminho por áreas separadas, mas uma expansão e diluição do ser anímico espiritual do homem. Essa lenta expansão, seguida pela contração da encarnação, é como uma grande batida cardíaca cósmica. Primeiro a diástole, a expansão até a esfera de Saturno, ao limite das qualidades anímicas. E em seguida a sístole, contração para inserção no corpo, na Terra. Podemos tentar designar as qualidades planetárias encarnatórias e excarnatórias por meio de conceitos terrenos. Estes não são propostos como definições, mas como uma introdução ao entendimento do âmbito qualitativo da alma, no qual podemos imergir pelo estudo, pela expressão artística e pela ação deliberada, euditimia, por exemplo. Então, essas qualidades tornam-se cada vez mais plenas de significado, tornam-se vivas em nós. Para uma caracterização detalhada das 7 qualidades planetárias, ver o capítulo 9, na primeira parte desse livro. Tudo bem? Ótimo. Esboçando uma visão esquemática de encarnação e excarnação, pretendemos dar ao leitor uma primeira impressão das qualidades que atuam em nós. Elas permanecem inconscientes enquanto são ativas de uma forma saudável, em equilíbrio, portanto. Elas são a causa de síndromes específicas na medida em que saem do equilíbrio e atuam de modo unilateral, com grande intensidade ou debilmente. No mais distante ponto entre duas encarnações, chamado por Rudolf Steiner a meia-noite cósmica, no limite da esfera de Saturno, o eu descarta todas as qualidades anímicas terrestres e, com auxílio das hierarquias, transforma-as em capacidades para a próxima vida, no curso da encarnação. Assim como a planta termina o ciclo do ano, formando a semente, que é o ponto inicial de um novo ciclo, o eu carrega consigo a semente para a próxima vida, enquanto reside no território da meia-noite cósmica. Durante a contração, a caminho da nova encarnação, essa semente portadora do karma individual propicia ao eu a possibilidade de formar um corpo astral específico para a vida vindoura, enquanto passa pelas esferas planetárias.
A meia-noite cósmica é, em certa medida, a contra-imagem do meio da vida terrena. Esse importante momento, por volta dos 35 anos de idade, foi vivenciado por grandes poetas como uma crise. Dante com a Divina Comédia, Goethe com Fausto, ambos começam sua dramática trajetória de eventos no momento em que a força encarnatória expira e um novo impulso precisa ser encontrado para sua segunda metade, a escarnatória da vida. Dante sentiu-se como que perdido em uma floresta escura. Fausto sentiu-se desesperado, querendo mesmo dar fim à sua vida. Uma nova resolução era necessária para dar significado à segunda metade da vida. Do mesmo modo, uma nova resolução do eu é necessária na meia-noite cósmica para começar uma nova encarnação. Eis o que ocorre então em seguida. No momento em que o eu se encontra só como ser espiritual, Lúcifer se aproxima dele e tenta convencê-lo a não voltar. No estágio do desenvolvimento em que se encontra, ele pode permanecer no reino de Lúcifer, como ser espiritual. Ninguém resistiria a tal tentação não fosse as altas hierarquias se tornarem visíveis ao eu humano, mostrando-lhe a forma do homem ideal, a Gestalt, que um dia ele terá de alcançar. Assim, o eu carrega a lembrança desse homem cósmico como uma semente espiritual. Ante a discrepância entre esse homem cósmico e o eu individual, a resolução como uma nova encarnação ocorre para avançar mais um passo por meio de árduo esforço. Um reflexo do encontro com o ideal cósmico da humanidade manifesta-se no caminho dos mistérios nórdicos, no encontro com o grande guardião. A lembrança desse momento também se reflete no poeta Schiller, ao declarar que em cada ser humano existe o homem ideal. Imitar esse homem ideal com perfeição é a mais nobre tarefa da vida. A semente espiritual, semente da memória criativa, é levada pelo eu no caminho rumo à encarnação. Esse princípio criativo coopera na formação do embrião, tanto quanto a hereditariedade, tendo uma influência na realização de nossa biografia, que representa a nossa consolidação plena como ser no tempo. Ele atua em nossa vontade como um poder criativo no caminho da vida. Internamente, podemos conectar-nos com esse poder até os 28 anos de idade. Caso a opção de encarnar de novo, que se apresenta durante a meia-noite cósmica, não for aceita de todo o coração, por razões kármicas, e o ser humano continuar resistindo à encarnação, toda espécie de distúrbios podem surgir na idade adulta. Alguns deles são descritos a seguir. Dá para ler, Cris, ainda? No esqueminha? Acho que dá, temos 5 minutos. Tá. Então, Saturno. Então, o que eu entendo aqui é que tem Saturno na ida e Saturno na volta, né? É isso? Será? É, começando. Ah, não, aqui, ó. Então é assim. Começando no nascimento e atuando até os 28 anos. Acho que é essa que eles fazem, né? Então, vou começar de baixo para cima. Ah, não, vou começar de cima para baixo. Melhor. Saturno, recordação. A semente espiritual desce ao encontro da imagem morta do esqueleto. Saturno, o autossacrifício, renascer no desenvolvimento espiritual. Tá? Então, deu para entender? Um é a descida e o outro é como faz a partir dos 28 anos, né?
Júpiter, pensamento, conformação plástica dos órgãos visando ao belo. Gestos como formas de expressão. Marte, fala e impulso. Marte, ordenação, leis musicais, harmonia e desarmonia. O Sol, calor humano, coração, afirmação da encarnação. O Sol, luta, batalha espiritual pela afirmação da encarnação. Um é quando eu desço e o outro é aqui na Terra, né? Vênus, cuidadoso, envolvimento, nutrição celular. Vênus, discriminação, amizades seletivas, excreção seletiva. Mercúrio, mobilidade, atividade fluente, acaso. Mercúrio, encontro pessoal, funções hormonais específicas. Lua, conservação, divisão celular, sexualidade. Lua, inteligência, diferenciação do sistema nervoso central. E aqui temos Terra, resistência que conduz à experiência. Bem legal esse esquema, não me lembrava dele. Muito bom. Cris, dá para ler só o finalzinho aqui, já que fizemos o esquema? Sim. Depois passa. No diagrama da página anterior, as qualidades planetárias que o ser humano experimenta entre duas encarnações, expirando e inspirando, são uma vez mais caracterizadas em poucas palavras. Uma descrição mais detalhada encontra-se no capítulo 9. A partir desse diagrama, pode-se observar que a curva descendente representa a existência anterior ao nascimento, mas carregada através da vida. A curva ascendente representa a existência após a morte, que já começa com o nascimento e passa a predominar na segunda metade da vida. Podia ter lido uma que desce e a outra que sobe, mas eu não li assim. Nesse caminho de encarnação e excarnação, nossa cultura materialista atual representa um grande obstáculo. O materialismo interessa-se apenas pelo estágio inferior, a vida na Terra. Um número cada vez maior de almas carece de forças para superar essa resistência adicional, alcançar uma encarnação plena e realizar-se espiritualmente como ser. Bem lindo esse Muito lindo. né, capítulo.